o que é que você traz hoje como novidade para nós conversarmos? Olha, Adolfo, tenho aqui algumas questões que queria colocar relativamente a Jesus e à vida de Jesus, que há algumas questões que, que eu tenho. Uma que eu gostava de perceber era porque é que a história de Jesus só foi contada praticamente no período em que ele, tanto por volta ali dos 30 anos, não, a história não foi contada entre os 12 e os 30 anos, Essa, a que- história dele. essa questão é um item que muita gente quer saber, né? Não só na história universal, como também dentro da própria religião, né? Principalmente a Igreja Católica, que assumiu a responsabilidade de divulgar a passagem desse sublime anjo no nosso mundo. Então, ele teve uma vida normal. O Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, conta um bom pedaço da vida dele. Então, até os 12 anos, era uma criança, né? Ali naquela fase normal, brincando, ninguém sabia que Jesus era Jesus. Ninguém sabia que ali estava um pedagogo sideral a serviço de Deus na Terra. Então, uma vida normal, criada como uma criança, como todos os demais. A partir dos 12 anos, ele foi levado por José de Arimateia a a visitar uma escola essênica, que era comum naquela época. Mas a escola essênica tinha normas e só podia entrar nos espaços mais internos quem tivesse no mínimo 70 anos. Jesus tinha 12. José, como era um que representava a igreja, era uma pessoa de respaldo social, então ele pôde e levou. Lá dentro, uma parte dos administradores da escola que ele foi levado não aceitou, porque já eram senhores, né? A gente imagina cabelos brancos, barbas compridas, e ali tinha uma criança. Quando ele chegou ali, já falamos, fizeram uma pergunta similar à sua, já falamos em outros momentos. Então, Jesus, o jovem menino, um garoto, chegou e encontrou essa dificuldade, porque uns queriam ouvir o jovem e outros se achavam superiores. Então, quem falou essa passagem para a nossa vida não foi Jesus, não foi Ramatiz. Foi o pai Joaquim de Aruanda, comentou aqui do céu de Niterói, Rio de Janeiro. Então ele falou: Jesus levantou a mão, tinha uma pedra imensa no ambiente, então ele levantou a mão e fez uma irradiação com a mão. E a pedra se transformou em pó. A partir dali, os essênios se curvaram. Ele começou a ter ali uma participação e deixou a orientação para os essênios. Possivelmente os essênios, os diretores, os responsáveis, nem sabiam que as escolas essênicas espalhadas ali, aqui, mais e mais e mais e mais, inclusive no Egito, tinham sido criadas, principalmente iniciadas pelo Isaías e concluídas pelo Samuel, para preparar a psicosfera do planeta para a chegada dessa grande estrela chamada Jesus. Então, isso aos 12 anos. A partir dos 12 anos, Jesus teve uma vida também normal. Ele tinha, aí já era Matiz, ele tinha por volta de 23 anos e estava em Jerusalém, porque ele foi procurar um trabalho para ser auxiliar de carpintaria. Ele tinha essa experiência que ele viveu com o pai dele, o José. Quando José desencarnou, Jesus tinha 23 anos e recebeu em Jerusalém a notícia de que o seu pai teria desencarnado. Então ele vai para casa. E ali, né, conforme falamos no vídeo anterior, com uma criança aí que perguntou, é, ele tinha mais 6 irmãos. Então, o Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Então, voltou para casa. E foi trabalhar especificamente na oficina, que era uma conexão da própria casa onde os pais deles moravam. E ali ele ficou trabalhando com o seu irmão mais novo, que era na época chamado Tiago. O Tiago tinha 11 anos. Então ele conviveu com Jesus dos 23, Jesus 23, até os 30, quando Jesus foi para a vida pública. Então esses 7 anos foram fabulosos para aquela convivência entre Jesus e o seu irmão mais novo, Tiago. Então essa é a história que nós temos. Uma parte da história passada por pai Joaquim e a outra parte está no livro O Sublime Peregrino, falada por Ramatiz. Uhum. Então, e os pais de Jesus já estavam predestinados a receber este ser tão elevado? José e Maria foram escolhidos Então, para. nós temos essa resposta, Carla, exatamente no Evangelho. Porque sabemos que quando espíritos especiais vão reencarnar, não é igual a nós, que são espíritos comuns. Então eles precisam também de uma genética adequada.
E no Evangelho, na Bíblia, nós temos que foi selecionado qual era a melhor genética que poderia dar sustentação corpórea para aquele anjo se manifestar. Então, os nossos líderes espirituais falam, escolheram duas fontes genéticas, os descendentes de Davi e os descendentes de Iléu. Iléu tinha sido um mestre na antiga Arábia e tinha uma descendência genética de alto nível. Mas a tecnologia sideral preferiu que ele reencarnasse na genética de Davi. Então, toda a preparação, porque Jesus levou entre o tempo estabelecido para ele reencarnar e a chegada ao plano material, segundo o Ramatiz, ele levou mais de 1000 anos no seu descenso vibratório. Então, no meio do caminho, José e Maria, que eram espíritos especiais, mas não tinham a mesma graduação espiritual de Jesus. Então, eles reencarnaram, já reencarnaram com essa descendência genética. Porque não era só o corpo, mas a Maria teria que gerar um corpo adequado. E aquilo que veio de José, ou aquela energia através do espermatozoide, tinha que ter uma energia superior. Então eles, o casal, era predestinado. Então, uma questão. É quando o Adolfo fala em genética, fala em também evolução espiritual ou só genética biológica? Então o que acontece? A evolução espiritual, ou o espírito num corpo, depende muito da sua genética para poder expressar o conteúdo moral e ético que ele tiver. Então, se ele, né, por ser ele um espírito tão especial, se a genética fosse muito rudimentar, muito instintiva, ele não conseguiria deixar a mensagem que ele deixou. Porque a genética interfere muito, 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 muito na expressão do espírito que estiver fazendo uso daquele corpo. Então, Ok. é preciso também especial. Nós temos na Uhum. história, saindo um pouquinho do assunto, o Miramês falando quando João Evangelista ia reencarnar na personalidade de Francisco de Assis. Era a véspera de Natal. Então, o João Evangelista induziu o casal a um ato sexual e depois de tudo realizado, ele foi lá e escolheu o espermatozoide em melhores condições, porque o seu pai, o Pedro Bernardoni, não tinha o mesmo grau de evolução da Maria Picalini, aquela que seria ou que passaria a ser a sua mãe. Então, escolheu o espermatozoide. Para a gente ter uma ideia da importância dessa graduação genética para quem vai precisar expressar as magníficas obras do plano celestial. Uhum. Então, e os irmãos de Jesus? Como é que eles também, de alguma forma, estavam ligados à espiritualidade? Também tinham uma missão? Segundo Como é que Ramatiz, eles segundo viveram? Ramatiz no citado livro, os irmãos eram principalmente as meninas, né? A Elizabeth, a Andréia e a Ana, que eram mulheres. E na condição de mulheres, para aquela cultura, para aquela época, o ser feminino não tinha expressão. Porque tinha irmãos mais velhos de Jesus da primeira família de José, casado que foi com a Débora e teve 5 filhos. Então, os irmãos de Jesus, Efraim era o mais velho, Jesus, Efraim e vai descendo. Então ele já era um comerciante e ficou muito preocupado quando Jesus anunciou, isso aí a partir dos 30 anos, quando ele anunciou que iria a Jerusalém. Então ninguém se dedicou à causa de darem sequência à obra de Jesus. Aí diz Ramatiz, o irmão que conviveu com ele durante 7 anos na oficina do seu pai José, esse foi o único que se dedicou à causa. E quando Jesus foi para Jerusalém, naquele passeio que a história marcou, então o Tiago foi junto com ele. Quando Jesus anunciou, o Tiago, num arroubo de convicção, eu vou também. Digo no Ramatiz, Maria não ficou assustada, todo mundo ficou apreensivo, porque dois da mesma família estavam indo, de alguma maneira, se expor. E as normas daquela época eram muito rígidas, poderiam trazer prejuízos à família, não é a José, não é a Jesus e ao Tiago, porque um prejuízo de qualquer natureza prejudicaria toda a família. Então foi Tiago, o conhecido mais jovem filho de Maria e José, que abraçou a mesma causa. E quando Jesus desencarnou, o Tiago assumiu maiores responsabilidades para divulgar a sua obra e a sua mensagem. O irmão Tiago. Relativamente pronto, à obra de Jesus, à sua missão, aquilo que ele nos veio, a mensagem, a grande mensagem que nos veio deixar, essa obra grande do Evangelho, ah, é estranho como é que nós, depois de 2000 anos, ainda não conseguimos aplicar essa mensagem na nossa vida diária. Como é que nos afastamos tanto, ou continuamos afastados da mensagem, da palavra,
não é? Uma questão que eu gostava de colocar era, apesar de ser 2000 anos e da nossa evolução enquanto sociedade e enquanto seres humanos, não é? Porque é que não conseguimos ainda colocar na nossa vida diária o Evangelho? Então, respondendo de maneira bem sintética, enquanto nós, aqui ou em qualquer parte do universo, não concebermos as duas leis divulgadas por Jesus, primeira lei, que é a lei da reencarnação, e a segunda lei, que é a lei de causa e efeito, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, só nós sabemos, somos eternos, somos imortais, tudo muda. Aí isso também depende do que nós falamos ainda há pouquinho da genética. Às vezes nós temos até um cérebro capaz de pensar, de raciocinar, de equacionar, mas a genética é muito rudimentar. Você vê só que do nada nós saímos de um campo de luz para um campo de sombras, porque nós somos assim. Agora, a proporção que vai assimilando, sou eterno, não há distância entre mim e Deus. Não há distância espacial entre a criatura e o Criador. Então, tudo que a gente fizer, já vamos medindo as consequências. Porque a palavra vontade é um atributo da divindade em nós. Transformar esse atributo em boa vontade já é medir as consequências das nossas ações. Por isso que, às vezes, nós ficamos nesse vai e vem reencarnatório e não damos um salto qualitativo às nossas aspirações, porque elas ficam restritas ao mundo ou ao plano existencial. Então, você vê só 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, a grande maioria está correndo atrás da sobrevivência, do ter, do ter, do ter, e esquece que eles são seres imortais. Deveriam se dedicar ao ser e não ao ter. Mas não é proibido ter. Vamos possuir tudo que legalmente fizer parte da nossa existência, mas que não sejamos possuídos por nada, porque a reencarnação é muito curta no planeta Terra. Então, o que é que nós podemos fazer para tomarmos, ou seja, por um lado, o nosso ser é muito rudimentar, não é? Ah, então, o que é que nós poderíamos fazer para aumentar esta consciência, da vida sagrada, de toda a verdade, no fundo, não é? Porque é quase como aquela história, aquela frase que diz: Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, não é? O que é que seria assim impulsionador, para o ser humano tomar mais consciência desta vida, desta parte sagrada Então, nós da tivemos vida? aí 2000 anos de evangelho, você acabou de citar. Mas os responsáveis pela divulgação misturaram seus interesses pessoais. Então, divulgarmos uma mensagem que transcende a existência não é para todo mundo, porque o nosso lado animal ainda é muito forte. Nós somos espíritos primários e estamos numa escola primária em momento de transição para uma escola secundária. Então, é por isso que nós não conseguimos. Porque uma boa pregação é excelente para o nosso crescimento moral, mas não existe nenhuma possibilidade superior ao exemplo. Nosso querido André Luiz, através do Chico Xavier, fala: a letra ajuda, o exemplo arrasta a consciência para uma vida melhor, mais digna, mais espiritual. Então, o que nós precisamos é de exemplo. Já que em outras vidas, em outras encarnações, nós não demos exemplo por ignorarmos ou por outros interesses quaisquer, a partir de agora que nós estamos com maior grau de lucidez espiritual, sejamos aqueles a exemplificar no dia a dia da nossa existência, para que esse animal que nós somos não se sobreponha ao anjo que também nós somos em potencial. Uma questão. Nós sabemos que o nosso planeta está em constante movimento no universo, não é? Ahm, nós também neste momento estamos a passar por uma zona do universo com mais energia, com mais luz, certo? Isso Certo? também, isso também influencia o nosso despertar da nossa consciência, a ver com mais clareza. Então, esse para ver com mais clareza tem uma série de fatores. Além desse que você está falando da astronomia, né, com consequência da astrologia e vai por aí afora. Mas aqui, quantos representantes da divindade na Terra ainda são viciados? Com energias densas, energia. Então, às vezes se coloca, como diz o nosso Pietro Baldi, sobem ao púlpito para falar das coisas dos céus, mas deveriam estar sentados no banco do aluno para aprender a evangelizar-se. Então, falta de exemplo.
Quantas pessoas se drogam com substâncias que não têm mais sentido para o nosso grau de evolução e querem representar a divindade. Então, são muitos fatores, ô Carlos, mas esses fatores, ó, imagina uma pessoa viciada numa coisa simples, 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 para a cultura terrena, que é o tabaco. Quantos representantes da divindade nesses 2000 anos se viciaram? E depois sobe ao púlpito querendo falar das coisas de Deus? Ele não tem assistência, ele não tem a, a assistência, vamos falar mesmo, a assistência da divindade desses Espiritual. superconsciências espirituais, porque ele é um fraco. E nós aprendemos aqui internamente quando o pai Joaquim de Holanda falou: Filho, somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes ele compreende e ampara. Então, se eu sou um viciado e quero representar a divindade, eu deveria dar uma melhor qualidade às minhas aspirações. Porque somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Então, dá para a gente ter uma ideia, nesses 2000 anos, quanto nós deveríamos ter produzido se fôssemos moralmente melhores. E acha que isso seria possível, uma vez que somos tão Olha, rudimentares se ainda? não existe acaso na obra de Deus, não foi por acaso que o Cristo planetário terráqueo enviou o seu filho muito amado, Jesus de Nazaré, para naquela época dar uma mensagem para todos nós. Então, não foi, digamos assim, nada fora de época. Agora, são 2000 anos que nós estamos aí encarnando e desencarnando e praticamente reproduzindo a mesma conduta. A nossa ancestralidade animal, olha quantos milênios nós deixamos de fazer parte do reino animal. Mas a essência é pura, mas as existências são maculadas em função da nossa invigilância. Então, busquemos Deus como causa primeira para que nós tenhamos uma relação social divinamente luminosa. Outra questão, relativamente a Jesus. Jesus é responsável, acho eu que se diga assim, pela direção da humanidade, certo? Mas também se pensa que Jesus, pela sua graduação, penso eu, tenha sido também agora, digamos assim, entre aspas, ah, promovido a Cristo Solar. O que é que tem a dizer sobre isso? Imaginemos só quantos absurdos nós temos que conviver. Mas não tem maldade, ô Carla, isso é ignorância. Admitir que qualquer espírito, não precisa ser Jesus, foi promovido, ele, no seu exemplo, um orientador de uma humanidade planetária, promovido a um Cristo solar. Isso é produto da nossa ignorância. Deus não cria nenhum Cristo solar, nenhum Cristo galáctico, nenhum Cristo hemisférico, nenhum Cristo cósmico. Ele cria mônadas simples e ignorantes e aguarda que, através das reencarnações, falando da nossa realidade humana, através das reencarnações, nós adquiramos, por evolução, a nossa graduação moral. Então, Jesus, nenhum espírito será promovido a um Cristo solar. É por esforço pessoal. Por enquanto, ele é um anjo planetário, orientador de uma humanidade. Quando ele se graduar por esforço pessoal a uma consciência arquiangélica, ele poderá vir a criar mundos. E esses mundos, a exemplo da Terra e de bilhões de outros mundos no espaço sideral, vão evoluindo a massa planetária e as suas humanidades, aguardando que em determinado momento ele se gradue a um Cristo, a uma consciência. E esse Cristo, quando começa, não tem ponto final da evolução. Então, o Cristo planetário é uma maravilha. O Cristo que criou a Terra. Quando ele estiver graduado, ou mais graduado, só Deus sabe daqui a quantos milhões de anos, o corpo que ele estiver tomando conta poderá ser um sol. Então ele não foi promovido por um ato celestial ditado por Deus. Agora ele é promovido, isso é coisa humana. Ele é por esforço pessoal, repetindo, vai se elevando, se elevando, se elevando, e em função da sua incessante capacidade de dilatar a sua também capacidade de amar, ele vai se graduando. Então o Cristo solar começou naquele corpo celeste que hoje tem o nome de Sol, como todos os outros começaram e começam e começarão nos mundos criados por eles. Não é criado por Deus. Deus é pensamento. São eles que criam os mundos, tomam conta do mundo, enquanto eles tiverem vida, permanecerão com eles.
Então, Cristo não vai ser promovido, né? Jesus não vai ser promovido, nem de um de todos nós. Então, diga-me uma coisa, relativamente a então, esta questão da evolução através das reencarnações de cada mónada, não é? O que é que nós precisamos de. Qual o caminho que nós precisamos de percorrer para seguirmos os passos de Jesus, podermos também aplicar, pronto, seguirmos os passos de Jesus. Então, ele mesmo deixou o exemplo e o ensinamento para nós. Exemplo vos dei para que façais o que eu fiz. Então, quem quisesse melhorar, olha, olha as mensagens. A mensagem vivida e a mensagem pregada por Jesus. Então, transformarmos a mensagem de Jesus em nossa vida, em nossa experiência, é o caminho único, porque ninguém poderá fazer por nós. Diante do Criador, todas as criaturas ficam sozinhas para aquisições pessoais. Aí é patrimônio da nossa alma. Então não vem, não cai do céu, não é o nosso mentor espiritual, não são os anjos, não são os criadores do mundo. Tudo é meritório. Então adquiramos. E o exemplo máximo é transformarmos o Evangelho, que é a síntese da lei suprema do nosso Criador, em experiências pessoais. Aí estará, digamos, o resumo do Evangelho. Exemplo vos dei para que façais o que eu fiz. Então, pela nossa vida, transparência ou sombria, nós já temos assim uma ideia. Como estou? Diante da minha consciência, diante do meu Criador. Principalmente nós que conhecemos que toda ação gera uma reação. Então, isto, por exemplo, o Jesus tinha uma grande capacidade de amar, não é? Pois ele já é um ser tão espírito, tão evoluído, ah, na sua graduação. Esse amor, ah, como é que nós podemos adquirir esse amor dia a dia por nós, pelos outros, porque eu penso que também esse exemplo vem do coração, dessa capacidade de amar, de poder dar o exemplo com os outros, para nós próprios. Não sei se me estou a fazer entender. Então, isso é, digamos assim, é fácil. Porque a palavra amor, a palavra Cristo quer dizer amor, na obra do Ramatiz. Então, se Cristo quer dizer amor, quanto mais nós despertarmos o nosso Cristo interno, melhor será a nossa capacidade de amar. Mas a primeira lei da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas, para que tenhamos, por naturalidade, a capacidade de amarmos os nossos semelhantes, que é a segunda lei da vida. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas é a nossa moral. Amar ao próximo como a nós mesmos é a nossa ética. Então, em síntese, a sua pergunta pode ser amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós próprios. Então, observemos só quantas lutas sociais nós ainda produzimos. E o que é a guerra externa? A nossa guerra íntima, a nossa guerra pessoal. Então, repetindo o que já é do conhecimento, nós estamos atualmente num corpo humano, mas há muitos poucos milhares de anos nós deixamos os nossos corpos animais. Olha, para uma pessoa, hoje, um humano, que deixou há poucos milênios o reino animal, predomina neles o instinto do animal que ele foi. Então é por isso, e esse animal nós nunca vamos deixá-lo, ele nunca vai nos deixar também. Então nós temos o hominal, que nós somos, e o animal, que nós fomos. Agora também temos o angelical, que nós seremos. Então nós estamos aqui, e é por isso que de vez em quando nós temos aqueles desequilíbrios. Gente, como é que eu pude ter uma atitude dessa, uma ação dessa, se eu sou hoje um ser racional? É porque o animal está predominando em nós. Por isso que a gente sai do nada e saímos nos agredindo e agredindo a sociedade, num piscar de olhos. Haja É, saúde biológica com essa desarmonia da nossa alma, em função das alternâncias que nós criamos, principalmente na desarmonia da produção de elementos químicos do nosso organismo, em função da desarmonia do trabalho dos nossos chakras, com essas oscilações emocionais que nós vivemos. quer dizer, é muito fácil ah, trabalharmos para que a nossa ética e a nossa moral, de facto, consigamos colocar em prática na nossa vida.
E às vezes trabalhamos, 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 mas de um momento para o outro, zás, Vai tudo. vai tudo por água abaixo e ficamos às vezes muito apreensivos e a refletir, meu Deus, como é que as coisas, como é que eu de repente perdi todo o meu equilíbrio, o meu raciocínio, não E é? é por essa razão que, às vezes, nós temos uma saúde relativamente boa e, a partir de uma certa idade, nós perdemos. Nós colocamos até nos nossos livros que deveríamos ter essa harmonia, pelo menos a partir dos 49 anos de idade. Porque a partir dos 49 a gente perde a garantia. Então, se nós formos programados para vivermos entre 50 e 100 anos, perdendo a garantia aos 49, quantas oscilações no trabalho chácrico do nosso organismo? Então, melhorar as nossas aspirações. E aí, o exercício que normalmente nós aconselhamos é, quando acordarmos, o que mais vibra em nosso ser? Os tesouros celestes ou os tesouros terrestres? E aí nós temos uma ideia, se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, em função da nossa relação social, amando os nossos semelhantes como a nós próprios. Porque se os tesouros que predominarem em nós forem os terrestres, nós continuaremos agredindo a nossa sociedade. Na verdade, nós estamos botando para fora a agressão que está dentro da nossa alma. Só mais uma pergunta. É possível nós, apesar da nossa rudimentar existência, conseguirmos, por exemplo, fazer, influenciar os outros, curar os outros, como Jesus fazia, por exemplo? Não precisa ser humano igual a nós, né? Basta qualquer tipo de vida tem Deus. É isso que nós já aprendemos, porque não existe vida sem Deus, nem Deus sem vida. Então, se você chegar perto de uma planta, de um mineral, né, de um ser animal, de um hominal, não importa, nós estaremos influenciando positiva ou negativamente. Então, se você chegar perto de uma planta e acariciar essa planta, se ela está viva, ela tem Deus. Então, a reação, vamos botar uma linguagem aí humana, é benfazeja. Se você tem uma aura luminosa, por onde você passar, você vai alterar o campo energético do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, dos mortos e dos vivos. Então é uma coisa fabulosa, que por enquanto, digamos assim, está no conceito de alguns, mas a evolução, a ciência, tudo vai ser esclarecido à proporção que nós vamos nos melhorando. E agora, que está previsto 2/3 da humanidade deixar o planeta Terra, imaginemos após esse momento seletivo, separando o joio do trigo, os que ficarem aqui. Imaginemos a beleza, a grandeza, quantos impulsos a sociedade que continuar reencarnando ou encarnada na Terra vai sofrer pelos benfazejos pensamentos que a gente estiver aqui vai gerar. Então, essa ganância, essa luta, essa guerra íntima que nós ainda temos, isso aí vai tudo ser deletado, usando linguagem moderna. Deletado. Então, vamos pedir a Deus que logo, logo aconteça esse momento planetário, para que bilhões e bilhões de espíritos em torno da Terra. Nós temos aí por volta de 22 bilhões em torno da Terra. E a grande maioria, por volta de 14 bilhões, ainda inconscientes, sem a qualidade adequada para uma frequência numa escola secundária. Então, temos um pouquinho de paciência. Né? E você que está em Portugal, pregue a renovação do ser humano. Desperte neles, através da sua palavra, através da sua força, da sua convicção, despertem neles uma outra realidade, para que eles mudem de frequência mental, aspirem em primeiro lugar os céus, para que ele viva melhor na Terra. E aí nós estaremos banindo do nosso planeta os vícios mentais, os vícios corpóreos, esses vícios todos tão comuns a todos nós espíritos acanhados diante da sublime luz do nosso orientador espiritual, Jesus de Nazaré. Muita paz para você, muita luz, Obrigada. e não esqueça daquilo que nós já aprendemos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então você tem lucidez espiritual. Não fique, não armazene, transforme em experiências, divulgando a obra de Deus, representado por Jesus, o nosso muito sublime anjo, orientador de toda a humanidade. Então, seja porta-voz dos céus, ô Carla, onde quer que você esteja. Aí você estará sendo verdadeiramente útil para a sua melhora moral, a sua melhora social.
Vou fazer isso, Adolfo, vou fazer isso. Obrigada, Fica com um grande Deus. beijinho aí para o Brasil Olha, e no domingo agora eu estou indo para aí para comer um pastel de Belém aí com você. eu sei, estamos a aguardar com muita ansiedade a sua vinda e para estar consigo outra vez e também para receber essa palavra maravilhosa que o Adolfo traz sempre às suas Essa palestras aqui. palavra, essa palavra já está impregnada na consciência de todos nós. A palavra de A, B ou C é apenas para trazer ao consciente aquilo que nosso inconsciente mais recente ou mais profundo, nós somos portadores. Mas Pai, vou só dizer uma coisa. Às vezes, aquilo que eu noto é que é preciso conseguirmos ouvir muitas e muitas e muitas vezes, para que realmente entre. Por isso, ouvir nunca é demais. tá bom. Estaremos aí falando Está das coisas bem? de Deus, né? Cá os esperamos. Obrigada. Um Fica com beijinho Deus. muito grande. Tchau, tchau.